Direito Tributário 2, vocês vão pesquisar exceção de pré-executividade. Vocês vão pesquisar embargos à execução. Direito Tributário 2, vocês vão pesquisar exceção de pré-executividade. Embargos à execução. Embargos à execução. Vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar execução fiscal. Vocês vão pesquisar execução fiscal. Legal? E vocês vão pesquisar ação anulatória. Vocês vão pesquisar ação anulatória de débito fiscal. Não, só não, calma. Vocês vão pesquisar ação declaratória. Pode estar fazendo TCC, TCI. Na vida prática você vai fazer um bocado de coisa paralela. Ainda vai ter família ainda por cima, já pensou? Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Já botaram? Então vamos lá. Vamos iniciar então, hoje, Direito Tributário 2, a execução fiscal, que são os processos judiciais, né? Que a gente está analisando esses processos judiciais. Certinho? O que é que se exige na ação de execução fiscal? Qual é o primeiro passo para se mover uma ação de execução fiscal? Vamos lá, vou dar a opção A. O primeiro passo é o contribuinte não assistir a novela da Globo. É a primeira opção. A segunda opção é o filho do presidente não falar nada sobre ninguém durante um mês. A terceira opção é o presidente não declarar no Twitter. E a outra opção é o quê? A outra opção qual é? A outra opção qual é? Qual é a outra opção? A outra opção qual é, gente? Pra quê? A outra opção qual é? A CDA, Inscrição Indicativa. Agora ele acertou. Ele acabou de acertar. Ele acaba de acertar. Que maravilha! Que jovem maravilhoso! A condição para se iniciar a execução fiscal, primeira é a certidão da dívida ativa, cujos pressupostos legais são: primeiro,
É legalidade, legitimidade e liquidez. Sabia? Elegibilidade e certeza. São 3 pressupostos. Liquidez, exigibilidade e certeza. E depois disso, gente, o que é que precisa mais para que possamos iniciar a execução fiscal? O não pagamento. Porque a execução judicial é o que, gente? Ela é formal e forçosa. Você força a passagem para entrar. Entendeu? Você não fica, você vai, força a passagem para adentrar. E tu tire, entendeu? Certo? Concorda comigo? Ela é forçosa. Legal, gente? Então, CDA, que a gente já viu até aqui, e depois a forçosa. O cara não pagou. Se o cara pagou, você não precisa executar, né? Se o cara pagou parcial, você vai executar só a parte que ele não pagou. A partir daí você tem a execução fiscal regida pela Lei 6.830 de 1980. Ela é chamada como, gente? Lei de Execução Fiscal. O trabalho de para a semana, vamos lá. Pegar o caso lá, o caso que já fizeram, você já tem aí, qual foi? Não, o caso que não vai fazer execução fiscal. Fiscal na justiça, 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 professor, fiscal na justiça. Professor, o senhor já passou o seu Calma. Vitória, gostei. Olha lá, presta atenção. Olha lá, gente, presta atenção, olha lá. O processo que você já tem pronto, só que você estiver na parte administrativa. Na área administrativa, agora fazer na parte judicial. Que é simples, é uma audiência simples. Então, qual é melhor você, verbal ou Itaú, qual é o Itaú, né? Gerdau é melhor, né? Para você não falar passado. Então, caso Gerdau. Agora vocês criam tudo como vocês quiserem, tá? Não fica caso Gerdau. Uma execução fiscal na prática. Vai ter que ter um procurador fazer execução fiscal. Você já tem um caso em casa, já tem um computador, fizeram, faço execução fiscal. E vai ter que ter o advogado da Gerdau para fazer a defesa. Como é que ele pode fazer a defesa? Se ele fizer, anota aí, se ele fizer os embargos da execução, vocês vão dar pesquisada nos embargos da execução e tem os pré-requisitos do embargo da execução, certo? Aí o que você vai fazer? Vai ter que oferecer um bem a penhora, se for fazer os embargos da execução. Aquele bem fica indisponível. O ruim de fazer embargo da execução é que o bem fica indisponível, você vai ter que entregar o bem. Mas se você não quiser entregar esse bem e achar um pré-requisito legal, pressuposto legal, você vai para a exceção, pode aí, que preza que melhor que pode aí, melhor que tem, pode fazer, você que escolhe o que vão fazer, não vou meter não. Estude, escolha, acabou. Aí, o nome da exceção de presentatividade, o nome correto é objeção de exceção de pré-executividade. Objeção de exceção de pré-executividade. Objeção de exceção de pré-executividade. Vocês podem fazer isso também. Caso vocês queiram, existem mais outras 2 ações para vocês dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, que são as ações anulatórias, legal, gente? Essas ações anulatórias, você pode ter o que eu passei aí. Anulatória de débito fiscal, anulatória de respeito em relação jurídico-tributária, tá? Certinho? Aí dá uma pesquisada. Quem está com dúvida aí, quem é? Qual a ideia? O senhor deu 4 tópicos, 5 tópicos, não foi isso? Para a gente poder fazer uma pesquisa para a próxima aula. Não é a próxima aula, não. A próxima aula você vai fazer uma coisa prática. Isso é coisa rápida no computador.
E se você ficar 1 hora, 2 horas no computador, você faz essa pesquisa. Não tem dificuldade nisso. Tem? Vocês não têm período, não. Bom. Dificuldade de fazer uma pesquisa sobre embargos, exceção, isso é fácil. Não é dificuldade, não. A gente poderia fazer uma discussão realmente em sala sobre isso. Não, a gente tem uma tradição, olha só, presta atenção, a gente tem uma tradição aqui de fazer os chamados que eu faço em penal, júri simulado. E agora eu tenho o semestre trazendo para júri, para penal, para outras matérias que eu faço audiências. Vocês estão vindo aí, eu estou gravando, mandando para vocês. Quarta-feira foi uma briga total, estou suspensa a audiência. Ontem eu vi como se fosse um recurso do desembargador. Conseguimos terminar ontem. Então, na minha prática, você tem a mesma discussão através da audiência prática. Entendeu? E você, 2 horas, você não quer uma pesquisa muito longa. Você vai colocar, olha só, pressupostos dos embargos de declaração, ou dos embargos de execução. Está na lida, pressuposto da exceção de prescritividade, pressuposto de outras duas. Certo? Imprimiu pela pesquisa, a entrega da pesquisa no dia da prova. Você vai preocupar com isso. Para a semana é a prática. Eu quero a prática. Porque tem que treinar na prática, certo? Certinho? Porque se não treinar na prática vai ficar complicado para vocês. Certinho? Fazer com uma psicóloga que eu levei para fazer, preste atenção, uma psicóloga que eu levei para fazer um laudo de uma criança, e aí botamos a toga, ficamos todo mundo olhando para o outro, o juiz, promotor, né, e eu, e ela pediu para ir no toalete. Só que ela não saía do toalete. Não saía, o promotor vai começar? Vai começar? Doutor, eu disse, vai, tá calmo, diga meu. Não, meu amor, foi ali. Meus filhos todos, tudo direitinho, viu sair e vai embora. E venha participar, viu? Vai enrolar. Veja, então, resultado da história. Sabe o que ela estava fazendo no sanitário? Se cagando! Sabe por quê? Porque começou a entrar em aula. Estava fazendo cocô, cagando. Por quê? Porque ela não sabia nada. Não fez uma audiência na vida. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, aí vai fazer o quê? Se cagar todo. Agora aqui, a gente faz o seguinte, se cagar todo aqui, pronto, não vai lá não. Entendeu? Eu faço isso com vocês. Você pode cagar todo aqui, não vai lá. Legal? Legal, gente? Certo? Perdão. Quem estuda, quem está aqui, quem pega as coisas, você não sabe a oportunidade que vai surgir na sua vida para mim. Quem está vendo é você, não sou eu, legal? Legal, gente? Vamos lá. Então, quem quiser ir pode ir, quem quiser fica. Legal? Agora, não a burrinha, só isso. Outra coisa, todo mundo no dia da prova, fazer a prova, não a burrinha com segunda chamada. Quem quiser segunda, eu juro que eu vou aprovar. Porque não é brincadeira. Eu vou estar aqui na prova, faça a leitura, na prova, legal? Fica tudo tranquilo. Então, venham, façam a prova para passar a régua. Legal? Certinho? Aí todo mundo perdido, tudo perdido. Ó, agora vamos fazer. Não vou fazer questionário de não, vai dar para você, né? Agora vamos copiar. Vamos lá, vamos terminar. A dívida ativa é aquela definida em que lei, gente? Quem gosta de estudar, dá uma lidinha nessa lei. Uma lidinha de 15 minutos, pelo amor de Deus. Porque amanhã ou depois, você está sentada no escritório tributário grande e o cara pergunta, qual seria a lei? Eu estou vendo aqui o processo, os caras falam isso na entrevista. Estou vendo aqui o processo, doutora, qual seria a lei? Não estou lembrando a lei a lei da dívida ativa. Aí você fala, é a 6.830 de 80, tá bom? Próximo, vai chegar, viu? Assim cresceu, viu? Legal, vai crescer você, tchau, próximo. Tá faltou você, minha filha. Agora, se você chegar lá, Quincy! Não, senhor, a lei da dívida ativa é a 4.320,64 e ela diz isso, cara. É maluco? Mas eu vou contratar, porque é bom. Legal, gente? Legal? Então, saber nunca é demais. Agora, saber, como você tem muita coisa para fazer muita matéria, você tem que concentrar em saber mais sintético agora na reta final, principalmente. Então, você pega na lidinha do domingo, escreve direitinho, certo? Qualquer coisa, me telefona, meu amor, eu vou dar uma assistência, fica tranquilo, entendeu? E aí, você vai saber tudo. E beleza? Tira na mulher. Vamos lá, tira na mulher. Vamos. Então, gente, ela gera o quê? Ela gera a origem tributária e ela gera o crédito do ente público.
Que ente público é esse, gente? Qual é ente público? Qual é? Mas qual é o nome que a gente dá? Entes? Mas antes federativos tem o quê? Começa com T. RI. Tributantes! Que tributário? Tributantes! Não é tributário, é tributantes. Entes tributante federativo, certinho? Bom, beleza. Aí, galera, execução fiscal, depois vem o poder agora de execução de posse da CDA. Fica na mão de quem? Do presidente do Vitória. Aí tá na mão dele. Tá na mão dele, não. Não. Tá na mão do filho do presidente? Também não. Esse está na mão da Procuradoria da Fazenda Fiscal dos entes, quais entes? Tributantes federais. Ele tem o poder e dever de executar, caso você não pague. Aí na Receita Federal, PGN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E de posse da CDA, ele vai executar judicialmente dívida em caso de não pagamento voluntário. Legal? Até aí todo mundo entendeu? Vamos à frente. A petição inicial vai conter da execução, que é bom que vocês vejam até modelos, fica na internet tem modelos. Diga aí, qual é o caso? Você está na animação hoje. E aí, vamos lá. Artigo 6º da LEF. Vamos lá, o que é que diz o artigo 6º da LEF? O juiz a quem é dirigida, inciso 1. Inciso 2, o pedido. Inciso 3, o requerimento para a citação. E do parágrafo 1º até o parágrafo 4º da Lei 6.830 de 80. Certo? Que nós vamos fazer a leitura agora do parágrafo 1º até o parágrafo 4º. Vamos lá? Vou fazer essa leitura. E o que diz essa leitura? Parágrafo 1º, quer anotar? Só para vocês se situarem. A petição inicial será instruída. A petição inicial será instruída a petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa. Com a certidão da dívida ativa vírgula, que dela fará parte integrante, vírgula, como se estivesse transcrita, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Parágrafo 2º. A petição inicial é uma questão de ordem pública, eu vou ler para vocês. A OAB de Ourinhos, que eu acho que é em Minas Gerais, é um assunto sério. Ela está pedindo ajuda aos colegas para divulgar a foto do Dr. Ícaro Fogaça de Medeiros, advogado militante na subseção de Ourinhos. Ourinhos deve ser Minas Gerais, né, gente? São Paulo, Ourinhos, posto que ele está desaparecido. Então a foto dele está aqui, eu vou passar para vocês. A nossa Rádio América está online, ao vivo, e ela quer que vocês façam esse trabalho social, cuja responsabilidade social é minha, professor Carlos Henrique Alves Martinez, que vos fala. Então assim procedam, porque é um trabalho social. Martinez é social,
Martinez é sociedade, Martinez é comunidade, Martinez é família. Martinez é o nome, certinho? Vamos lá, vamos continuar a aula por hoje, tá certo? Certo? É o nome certo para que vocês estejam... Não, eu não sou candidato ainda porque não houve ainda o levante popular. Mas se houver o levante popular, eu não fujo à luta. Eu não fujo à luta. Já não fujo à luta. Mas não houve o levante. Está começando o levante, mas não ainda se concretizou. Vamos aguardar, não é? Os acontecimentos. Vamos lá, nós estamos aonde? Uma coisa é certa, eu não abro mão da defesa dos contribuintes, porque eles são que sustentam essa nação. Contribuintes somos todos nós. Defenderei com ardor, defenderei sem temor, defenderei com amor, porque eu quero que o contribuinte seja bem atendido e pague o mínimo possível de impostos. Chega de tanto imposto! Viva a exploração! Parágrafo 2º. Vamos pôr. Parágrafo 2º, vai lá. A petição inicial, bora. Parágrafo 2º. A petição inicial e a certidão da dívida ativa. Pessoalmente, eu tenho que confessar a vocês, quando eu ouço a palavra petição inicial junto com a certidão da dívida ativa, eu já fico raivoso, porque isso significa que vem para expropriar o patrimônio do pobre contribuinte que somos nós. Não é verdade, gente? É triste, né? É triste. Só existe uma saída. O contribuinte está bem aparado com um bom advogado e bons assessores, para que possa defendê-lo contra essa tentativa de expropriação, que muitas vezes é ilícita, ilegal e inconstitucional. E cabe aí você estar ao lado de bons advogados e bons assessores. Né? Concorda comigo? E eu estou aqui para servir as pessoas, desde quando elas possam também me servir. Poderão constituir um único documento. Poderão constituir um único documento, vírgula, preparado inclusive, por processo eletrônico. Parágrafo 3º. Aí você já tem o modelo de quem for procuradoria, já tem o modelo de como fazer a petição inicial. Não precisa ser muito complexa. Eu quero que vocês peguem o macete, peguem o caminho das pedras. Depois que você aprender o caminho das pedras, você vai longe. Agora, sem aprender esse caminho, fica difícil, viu? Legal? Parágrafo 3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. Independe de requerimento na petição inicial. Parágrafo 4º. O valor, que tem que botar sempre o valor da causa, né? E o valor de provas. Não, eu estou falando aqui, eu falando agora, vá falando. Quando eu for para escrever, eu falo, escrevendo. Vamos lá. Falando. Professor Martinez falando. Professor Martinez pede para escrever. E aí vamos dividindo assim. Professor Martinez falando. Com a sua voz muito lindo falando. O valor da causa tem que colocar em toda petição inicial. Agora, escrevendo. Parágrafo 4º. O valor da causa será o da dívida constante da certidão. O valor da dívida constante da certidão com os encargos legais. Legal, gente?
Bom, a partir daí, vocês já sabem fazer uma ação inicial de execução fiscal. Vamos agora aqui para a gente ver um modelozinho de exceção de pré-executividade. Vamos lá? Vamos ver esse modelozinho, porque vocês já vão ver alguns pressupostos para a pré-executividade. Então, bote aí. Exceção de pré-executividade. Entenderam já o mecanismo? Entra com ação de execução. Você vai escolher fazer os embargos ou exceção de pré-executividade. Parece que a turma aqui escolheu fazer exceção de pré-executividade. Agora, se vocês também poderiam ter optado por fazer embargos à execução, teria que oferecer um bem a penhora. Legal? Vamos lá. A exceção ou objeção de pré-executividade. Vamos lá. A exceção. O embargo, eles são obrigatórios bem a penhora com efeito supressivo. Isso. Efeito supressivo. Pode embargar se ele for efeito supressivo. Sim, mas na realidade ele vai pedir sempre que você ofereça o bem a penhora, né? Para justamente, se não suspender, não tem efeito o embargo. Aí não interessa. Aí você entra com outro remédio. No caso, a exceção de pré-executividade é o melhor remédio atualmente. Mas não deixe de estudar o embargo e a execução, não, que é bom. Vamos lá, se der tempo a gente fala até hoje, senão você faz a pesquisa. Vamos lá, gente. A exceção ou objeção de pré-executividade, tudo isso é assunto de prova, viu, gente? A exceção ou objeção de pré-executividade é o exercício do direito de petição constitucionalmente previsto sendo admitido após o ajuizamento da execução fiscal para evitar as restrições patrimoniais do sujeito passivo, as restrições patrimoniais do sujeito passivo decorrente, o que é isso, meu Deus? Decorrente da penhora. Legal? Decorrente da penhora. Gente, olha lá, ó. Vamos fazer silêncio, bora copiar. Quem não quer copiar, bye bye. Olha lá, bye bye. Boa viagem, Jesus abençoe, boa pesquisa, estudo em casa. Pra semana, bom trabalho, legal? Beleza? Jogue duro pra semana. Quer ser juíza você? Bora. Se vocês quiserem, como faço com outra turma, eu trago a toga. Mande o zap pra mim que eu trago minha toga. Pra depois tirar foto e tudo, vai ficar legal. Essa toga minha é famosa, viu? Vai ficar bonita. Minha querida, até hoje tem juiz na Justiça Federal que usa toga e que ele fica a gente esperando. Aí vem uma pessoa e disse, todos de pé, a entrada do magistrado tal, entra de toga. É uma coisa bonita. Oh, o direito tem suas formalidades, né? Zé trazer não, me ligue cobrando mesmo, minha toga é ouro. Viu? Vai lá, bora lá. Bora lá. Quais são agora os pressupostos de meu amigão? Olha lá, deixa ela aí, que ela tá comigo aí ligada, viu? Vá, você copia aí o negócio, deixa ela quieta aí, que ela tá comigo aí, viu? Legal? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Os pressupostos, quais são os pressupostos para a impetração
da exceção de presectividade. Vamos lá. Quem quer aprender? Quem não quer, deixa pra lá. Quais são? É uma pergunta. Aí eu vou responder a pergunta. A existência simultânea é hoje? É domingo, já vou começar de hoje. E vai com aquele rapaz, é? Eu vou seguir você para ver se você tá com aquele rapaz. Porque ele, pelo amor de Jesus, não é possível. Esse namoro já tinha terminado. Essa menina voltou. Vocês são como filhos para mim. Eu tenho que dar atenção a vocês. Não aceito certo tipo de namorado para vocês. Não aceito, acabou. Diga, meu amigo. Pressuposto para impetração da exceção de presectividade. Aí eu faço a pergunta. Agora eu faço a resposta. São dois. E a existência dos mesmos tem que ser simultânea ao mesmo tempo. Então, primeiro, são dois e a existência dos mesmos tem que ser simultânea. Primeiro, requisito material. É indispensável simultâneo. O primeiro, requisito material. É indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício não é? Pelo juiz, abre parênteses, vamos lá, abre parênteses, bote ordem pública. Botem ordem pública. Ou que acarrete, vamos. Ligue para mim para eu trazer a toga para tirar foto, traga bolo, tudo direitinho, vai ser um dia bonito, viu? Fazer uma audiência bonita, viu? Viu? Você me acaba um negócio com você rapidinho. Rápido, me acaba. Deixa eu falar com você um negócio, peraí. Deixa a menina até aí, professor. Não, fica aí. Fica lá. Estava parado, não vacilou. Deus, muita oração. Bora! Bora. Já vai, meu irmão. Tchau. Agora, um abraço forte, viu? Você, viu? Vai lá. Vamos lá, bora. Entre parênteses. Ordem pública ou que acarrete no mesmo requisito material. Ou que acarrete alguma nulidade aí, tá? Essa moça linda aqui, que é a Lígia, eu tenho um carinho muito grande, né, doutora Lígia? Estudiosa, aplicada, dedicada, né? Vamos lá. Ou que acarrete alguma nulidade absoluta no processo executivo. Entendeu, gente? Primeiro requisito. Primeiro requisito tem duas opções. Só que duas opções na opção ou, uma ou outra. Nulidade absoluta de quê? Que acarrete alguma nulidade absoluta no processo executivo. Segundo, requisito formal. É indispensável que a decisão
a ser tomada, pelo juízo competente das execuções, é indispensável que a decisão a ser tomada pelo juízo competente das execuções não necessite de dilação probatória. Deu para entender os 2 pontos, gente? Matéria de ordem pública, que acarrete alguma nulidade, primeiro requisito material, e o segundo requisito formal, não necessite de dilação probatória, ou seja, ouvir testemunha, né? Nenhum ato que em audiência o juiz tenha que estender a prova, já vem a prova pré-constituída. Deu para entender esses 2 pontos? Legal? Vamos avante. Vamos dar uma palavrinha rápida aqui sobre a execução, os embargos à execução. Os embargos à execução fiscal, constituem uma ação autônoma incidente, há um processo principal, que é o processo de execução fiscal. Certinho? Ponto segmento. Como ação deverá obedecer aos requisitos do artigo 319 do CPC de 2015. Do CPC de 2015. Mesmo, continua, tendo natureza jurídica de ação, vírgula, os embargos são dependentes de uma execução fiscal, vírgula, devendo ser distribuídos por dependência. Distribuídos por dependência. Uma vez que o próprio juiz que determina a execução fiscal tem a competência para julgar a ação de embargos. Ponto segmento. Aí, gente, a distribuição por dependência como é? Você entra com a execução fiscal, a Fazenda Pública entra com a execução fiscal na 19ª vara, legal? Quando ela entrar na 19ª vara,
você vai entrar com embargos. Onde é que você vai distribuir? Vai pedir a distribuição por dependência para a própria 19ª. A mesma coisa é a exceção de prescritividade. É o mesmo procedimento. Legal? Os procedimentos são idênticos. Vamos lá. Assim, os embargos são uma forma de tornar inválida e insubsistente a CDA. Todo mundo sabe o que é CDA, né, gente? E como é que você torna ela inválida e insubsistente? Vamos lá, gente? Como é que você torna ela inválida e insubsistente? Invalidando um dos requisitos dela. Quais são os requisitos dela? Beleza, nota 10. Você vai ter que invalidar um desses três. Bastou você invalidar um para a defesa, você já ganhou. Já para a Procuradoria Geral, ela tem que dar os três como válidos e subsistentes. A defesa tem que invalidar um, tornando um deles inválido e insubsistente para ganhar. Legal? Prossegue. O artigo 919 do CPC de 2015 nos diz: o artigo 919 do CPC de 2015 nos diz, 919 de 2015 nos diz, CPC: os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O juiz poderá vírgula, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que não, vai ser executado no embargo, mas desde que, anote aí. Desde que a execução
desde que a execução esteja garantida por penhora vírgula por penhora depósito ou calção suficiente certinho, gente? Ponto segmento. Continua. Conforme prevê o artigo 16 da Lei 6.000 6.830 conforme prevê a Lei 6.830 de 80, o prazo para que o executado possa opor prazo para que o executado possa opor os embargos serão de 30 dias tendo esse prazo natureza peremptória. Tendo esse prazo natureza peremptória, que seria que você perder esse prazo, você não vai poder mais entrar com os embargos à execução. Cabimento, vamos fechar aqui agora.
pouquinho. A ação de embargos à execução fiscal tem cabimento quando da existência de uma execução fiscal em que o sujeito passivo tenha recebido a citação. Agora a regrinha importante que vai fechar aqui agora. Presta atenção, vamos copiar. Enquanto o sujeito passivo não receber a citação, da execução fiscal, não ocorreu a formação do processo executivo. Não ocorreu a formação do processo de execução do processo. Enquanto o sujeito passivo não receber a citação da execução fiscal, não ocorreu a formação do processo executivo, tendo cabimento a ação anulatória de débito fiscal. Tendo cabimento a ação anulatória de débito fiscal. Isso. Você vai botar bem grande. Ajuizamento da execução fiscal. Ação anulatória De débito fiscal. Aí você bota em cima. Ajuizamento da execução fiscal. Bem grande. Aí você bota assim, ó, bem ácido. Ajuizamento da execução fiscal. Divide no meio. Bem grande. Ajuizamento da execução fiscal. Divide no meio. Um quadradinho. Ajuizamento da execução fiscal. Divide no meio. Do lado esquerdo você bota: não ocorreu a citação. Aí embaixo você bota: ação anulatória de débito fiscal. Do outro lado, ocorreu a citação. Aí você bota: embargos à execução fiscal. Deu pra entender? Não ocorreu a citação. Bem grande. Ajuizamento da execução fiscal. Quadrado, quadrado. Olha o meu dedo, quadrado, Ajuizamento da execução fiscal. Depois de ajuizamento da execução fiscal, uma listazinha dividindo. Aí logo do lado esquerdo aqui, um quadradinho. Não ocorreu a citação. Logo abaixo, ação anulatória de débito fiscal. Do outro lado da linha, ocorreu a citação. Embargo da execução fiscal. Vamos lá? Vamos repetir, você entendeu? Vamos lá? Ajuizou a execução fiscal. Não ocorreu a citação. Pode fazer o quê? Opção. Ação anulatória de débito fiscal. Ocorreu a citação. Embargo da execução fiscal.
E agora você bota embaixo disso tudo. A qualquer momento, bota embaixo. É sério mesmo, não é pegadinha não. A qualquer momento, é sério, não é brincadeira. Vamos lá. A qualquer momento, pode ingressar com a exceção de pré-executividade. A qualquer momento pode ingressar com a exceção de pré-executividade. Legal, gente? Ficou bem legal? Exceção de pré-executividade. Certo, gente? Vá, diga, meu querido. A formação do processo executivo. Não ocorreu a formação do processo executivo. Não ocorreu a formação do processo executivo. Tendo cabimento a ação anulatória de débito fiscal. Isso tudo só opções, não é obrigado a você entrar com a ação anulatória de débito fiscal. Né? É uma opção. Você tem a alternativa de entrar com a exceção de pré-executividade. Você tem a alternativa de entrar com a ação anulatória de débito fiscal. Você tem a alternativa de entrar com embalo de execução. Você tem a alternativa, dependendo do caso, da circunstância, vão aprofundar essa pesquisa que eu estou falando, com ação anulatória de inexistente relação jurídico-tributária. Você tem a opção de entrar com ação anulatória de débito fiscal. Professor, agora, se ele não foi encontrado para ser citado, pode ser citado por oficial? Pode, lógico, o oficial de justiça, quando chegar lá e não encontrar você, na segunda vez que ele for, e você estiver se escondendo, ele tem poder de citar por hora certa. Por aí lá vai, modalidade até a ação predital. Gente, ficou alguma dúvida até o presente momento? Daí dá para vocês desenvolverem legal? Semana que vem vamos jogar duro nessa audiência? Vamos deixar para a história? Vai ter torta? Vai ter bolo? Vai ter suco? Eu estarei aqui semana que vem, 18 horas e 50 minutos. Vamos fazer uma audiência bonita, todo mundo paletó, tirar foto, porque é um momento histórico da vida de vocês. E depois fazer uma prova, beleza, passar a régua. E vocês vão para qual período agora? 10º. Em nome de Jesus Cristo, passaram no exame da ordem. Abençoo a todos no final de semana. Existe um Deus todo-poderoso, que é um grande arquiteto do universo, que está regendo as nossas vidas. Estaremos juntos, se Deus quiser. Não, mas é no dia da minha aula. Nessa data aí você passa para